E vem conferir a crítica do anime Tsundere Aku Yaku. E eu assisti o anime Tsundere Aku Yaku, anime esse que eu sei que o nome é muito mais complexo que esse, é um nome muito maior, mas eu sei que se eu tentasse falar esse nome inteiro ia gerar um trava-línguas pra mim, eu também iria ofender a língua japonesa com o meu japonês falando esse nome todo. Então eu achei melhor só falar o começo para você saber qual obra eu estou falando. A partir daí eu vou entrar na crítica agora realmente da obra. Quando eu vou escolher qual anime eu vou assistir, seja da temporada que vai vir ou da temporada que já passou, eu tento escolher animes que tenham características próprias, que chamem minha atenção. E essas características podem ser um mangá que eu já li, que eu gostei bastante, eu quero ver a adaptação, como ela vai ficar, a animação que eu vi num trailer e que a partir daí fez com que eu me interessasse pela obra, a sinopse interessante, ou se o anime tem uma ideia fora da caixinha no sentido de pegar um subgênero que normalmente é repetitivo a ideia, o plot, os clichês, e tenta trazer algo diferente para ele. No caso de Tsundere Aku Yaku, ele me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro é a sinopse, uma sinopse interessante, que conta a história de dois meninos, um menino e uma menina, que eles começam a jogar um jogo e eles percebem que eles conseguem dialogar diretamente com o personagem que está dentro do jogo, e com isso fazer com que ele tenha as escolhas do que ele vai fazer a partir dali. Algo interessante, algo que já muda normalmente. Não é só simplesmente eles entraram no mundo, não é só a ideia do Isekai de eles entraram no mundo de videogame, de mundo de fantasia, e a partir daí vão ter que sobreviver ali. Não, eles estão dentro do game, mas eles estão só controlando, como se eles fossem vozes de deuses falando com aqueles personagens. Isso já chamou minha atenção por ser algo diferente. Outra coisa que chamou minha atenção, além da sinopse, a outra coisa diferente é qual que é a conquista que eles vão atrás. Eles não vão atrás de conquistar qualquer mulher do game, como seria a ideia desses jogos de relacionamento, que é ter personagem de relacionamento com vários outros personagens. Não, a ideia é, ele vai tentar conquistar a principal personagem, que também é a principal vilã do game. É uma premissa muito interessante e que também sai da caixinha desses animes de Isekai que normalmente ficam sempre repetitivos, sempre acabam caindo dos mesmos clichês. Aqui é algo pelo menos diferente. E o anime poderia trabalhar vários gêneros diferentes dentro dessa obra. Poderia trabalhar boa ação, poderia trabalhar boa aventura, poderia trabalhar uma boa comédia e poderia também trabalhar praticamente um bom romance. Esses seriam os pontos da obra que eu esperaria que tivesse pelo menos bem trabalhados. E pra mim, aí é que começa o problema. A obra não conseguiu trabalhar bem quase nenhum desses pontos. Começando com o romance. O romance ele é o mais clichê possível. Eu acho que é o ponto mais forte de todos que eu mencionei aqui. Porque o romance, ele realmente fica em algo clichê, bobinho, mas que até certo ponto funciona na obra. Você entende aquele romance, é algo despretensioso, por ser um game que envolve isso, e realmente dentro desses games, se é algo mais exagerado, você aceita aquele romance, você aceita como um personagem gosta do outro. Eu não ponto do romance, apesar de ter algumas coisas que eu não gosto, algumas decisões que eu acho que são mais forçadas do que deveriam, alguns personagens que mereciam ter mais espaço de tela para poder desenvolver mais esse romance, de modo geral, o romance é o ponto mais bem desenvolvido, e que você aceita mais coisa, porque você sabe que eles estão vivendo dentro de um game, de um jogo de videogame, e você sabe como esses games de romance acabam funcionando. Então o romance é a melhor coisa, mas o resto não funciona tão bem. O anime tem uma grande parte de ação, afinal, a obra se passa dentro de um colégio de mágica, mas pra mim esse é um ponto que não funciona. A animação não é tão fluida nem tão bem feita como poderia, e eles deveriam ter trabalhado um pouquinho mais nisso. Então com isso, quando tem cenas de ação, elas são pouco impactantes, não tem uma animação tão boa e tão fluida, que façam com que elas sejam impactantes, emocionantes como deveria, e pra mim todas são muito fracas. Não tem muitas, mas por exemplo, pro final da temporada, que tem uma cena de ação bem grande, com vários poderes diferentes, eu esperava um pouquinho a mais. Então a ação me decepcionou um pouco. Na parte da comédia é a mesma coisa. Comédia é muito relativo. Eu posso gostar muito de uma coisa, achar super engraçado, e uma pessoa não achar nada engraçado. Porque a comédia realmente é muito relativa de pessoa para pessoa. Pra mim, ela não funcionou. Quando ela é presente, ela é mais forçada e não me fez achar graça nenhuma do que realmente funcionar em tela. E a partir daí você também tem um ponto de aventura que também não é algo que eles exploram muito. Então pra mim, no ponto da história, eles conseguem trabalhar um romance de uma forma decente, que você aceita algumas coisas do clichê do gênero por ser dentro de um jogo de videogame, mas que o resto de toda a obra não funciona tão bem. E outra coisa que não funciona tão bem pra mim seria os personagens. Pra você gostar de um romance, ser mais sentir vínculo com aqueles personagens de romance, você precisa se preocupar com eles. E eu vou falar que eu não gostei muito dos personagens. Eu não acho eles ruins, mas são completamente blasés. São personagens que eu não senti nada por eles. Porque são personagens que nenhum deles eu odiei, todos eu achei que tinha uma certa camada, todos de novo caem em clichê
clichê do gênero, mas poderiam ser melhor trabalhados, porque clichê não é algo ruim. Poderiam trabalhar melhor o clichê desses personagens na parte de construir, trabalhar e desenvolver eles. Mas não foi isso que aconteceu. Pra mim são personagens que não me geraram nada. De novo, não são personagens ruins, mas que não criaram essa super envolvimento que eu poderia ter. A mesma coisa da trilha sonora. A trilha sonora poderia ser mais forte, mais envolvente, como os personagens, como, por exemplo, a história de modo geral. Tudo aqui parece ser muito genérico. Então, pra mim, não é um anime que, de modo geral, dentro do game, ele funciona bem na parte do romance até certo ponto, e o resto fica só no lado de medíocre. Algumas coisas um pouco abaixo, algumas coisas um pouco acima, mas de modo geral, mais abaixo do que acima. E é ali quando a gente sai pra fora do game, porque, de novo, tem um casal ali, um menino e uma menina, que são amigos e que estão controlando esses personagens que estão dentro do game. Esses dois personagens também têm uma vida fora do game, e o anime também tenta focar neles. E aí, nesse ponto, eu acho que não precisava. Precisava, na verdade, é legal ver o relacionamento deles, mas eu não consegui criar uma ligação com eles. Preferia que ficasse só no game, porque essa parte interessante, que é o diferencial, eles não conseguiram trabalhar de uma forma interessante. Parece que o game não afeta tanto a vida deles como deveria. Então a parte fora do game poderia ser mais desenvolvida e trabalhada também. Além disso, a virada final eu não gostei muito. Ou seja, é um anime com potencial gigantesco, não é o pior anime do mundo. Tem coisas interessantes, mas eu fiquei mais decepcionado com ele do que realmente achando ele terrível. Mas eu não achei ele bom. Concluindo, Tsundere Akuyaku é um anime que tinha um potencial gigantesco. E isso me deixa triste, porque com um anime que eu não esperava nada, se ele for ruim, eu não esperava nada. Mas nesse eu esperava alguma coisa. Esperava por causa que ele me vendeu a ideia de que ele poderia trazer algo, uma história, uma premissa interessante. E de novo, você tinha tanto potencial e tantos gêneros para poder brincar dentro dessa obra, desde a aventura à comédia, de comédia a romance. Mas pra mim, no final, esse é um anime medíocre. E medíocre não é ruim, medíocre é mediano. Na verdade, ele é um pouco abaixo da média, porque ele tinha um potencial para ser melhor do que ele foi, e infelizmente ele me decepcionou bastante. Sendo um anime que eu acredito que não vale a pena você perder seu tempo. E por isso que eu fecho o anime Tsundere Akuyaku com uma nota 4 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do anime Tsundere Akuyaku? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.